Sente que Deus está em silêncio? Declare essas palavras de gratidão e ouça sua voz hoje, o silêncio que machuca. Há momentos em que a alma grita e o céu parece não responder. Você ora, clama, se humilha, mas tudo o que escuta é o eco do próprio desespero. É como se Deus tivesse se calado, virado o rosto, deixado você entregue às próprias dores. E nesse silêncio, o coração enfraquece, a mente se confunde, a fé começa a sangrar. Mas o que você precisa entender agora é que o silêncio de Deus não significa rejeição. Não é indiferença, não é punição. Na verdade, o silêncio dele muitas vezes é a preparação mais profunda para o que ele está prestes a fazer em sua vida. Talvez você esteja esperando por uma resposta audível, uma direção clara, um sinal visível. Mas e se Deus estiver te moldando exatamente nesse vazio? E se o silêncio dele for a prova de que ele está mais perto do que nunca, refinando sua percepção, ampliando sua fé, ensinando você a ouvir com o coração e não com os ouvidos? Quantas vezes você já sentiu que orava e suas palavras batiam no teto? Quantas noites você passou em lágrimas, esperando por um toque, por um consolo, por uma intervenção, e tudo o que recebeu foi silêncio? Mas olhe para a cruz. Jesus, o Filho amado, também enfrentou o silêncio do Pai. No momento mais agonizante da sua vida, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? E mesmo assim, permaneceu firme, porque ele sabia que, apesar do silêncio, o plano ainda estava em andamento. E se esse silêncio, que hoje machuca, for o que está curando partes de você que palavras jamais alcançariam? E se o que Deus está construindo em seu espírito, nesse tempo de ausência aparente, for a base para uma comunhão mais profunda, mais madura, mais verdadeira? O silêncio de Deus pode ser o cenário onde você descobre que a fé não depende de sensações, mas de confiança. E que ouvir sua voz não é apenas captar um som, mas perceber sua presença em meio à ausência. Hoje você vai aprender a transformar esse silêncio em um lugar de encontro. Vai aprender a declarar palavras que rasgam o céu. Vai descobrir que a gratidão, mesmo em meio à dor, atrai a voz de Deus como nenhuma outra atitude espiritual. O silêncio dói, mas é nesse espaço que o céu sussurra segredos eternos para aqueles que não desistem de esperar. Por que sentimos que Deus está em silêncio? A sensação de que Deus está em silêncio geralmente não surge do nada. Ela se forma aos poucos, como uma neblina densa que invade a alma após dias de orações aparentemente não respondidas, decisões difíceis, perdas ou esperas prolongadas. O coração começa a se perguntar: será que ele me ouviu? Será que ele se importa? Será que fui esquecido? Esse silêncio é real, não no sentido de ausência divina, mas na experiência emocional de quem busca um sinal e não encontra. Em muitos casos, não é que Deus está calado, é que estamos tão imersos na expectativa de ouvir de uma forma específica que deixamos de perceber como Ele realmente está falando. Existem 3 causas principais que alimentam essa sensação. A primeira é a sobrecarga emocional. Quando estamos feridos, ansiosos ou com medo, nosso espírito se agita. E um espírito agitado não escuta. Assim como um lago turbulento não reflete o céu, uma alma perturbada não percebe a voz de Deus com clareza. Às vezes, o silêncio que ouvimos é o reflexo do nosso próprio ruído interior. A segunda é o distanciamento espiritual. Não um afastamento intencional, mas uma desconexão sutil, quase imperceptível. Pode vir pela negligência de pequenos hábitos espirituais. Pode vir por pecado não confessado, por distrações constantes ou pela substituição do relacionamento com Deus por mera religiosidade. O coração ainda fala de Deus, mas já não conversa mais com Ele. A terceira causa é pedagógica.
Sim, Deus ensina com o silêncio. Ele permite que o silêncio nos revele a real motivação do nosso coração. Ele testa se o buscamos apenas por respostas ou por quem Ele é. Ele nos amadurece quando não nos responde na hora, para que sejamos mais profundos e não apenas dependentes. O silêncio que sentimos muitas vezes é a ausência da resposta que esperávamos, não a ausência de Deus. Porque Ele continua operando, guiando, protegendo, mesmo quando não sentimos nada. A fé, nesse ponto, deixa de ser emoção e se torna escolha. Escolha de confiar mesmo sem compreender. Escolha de permanecer mesmo sem evidências. E quando entendemos por que o silêncio chega, paramos de resisti-lo e começamos a aprender com ele. O próximo passo é olhar para as Escrituras e descobrir que até os mais íntimos de Deus passaram por esse mesmo vale. E aprender com eles é aprender a caminhar, mesmo quando o céu parece mudo. Exemplos bíblicos de pessoas que enfrentaram o silêncio divino. Você não é o primeiro a sentir que Deus está em silêncio. Essa é uma estrada antiga, trilhada por gigantes da fé. E ao olhar para eles, percebemos que o silêncio de Deus não é sinal de abandono, mas uma etapa estratégica do seu plano. Jó foi um dos primeiros a experimentar esse silêncio de maneira brutal. Ele perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, seus bens. E no meio da calamidade, ele clamou, questionou, gritou aos céus. Mas por muitos capítulos, Deus não respondeu. O que Jó ouviu foi o silêncio. E nesse silêncio, ele foi confrontado com a própria limitação. Foi ali, quando não havia resposta, que sua fé foi refinada, sua visão ampliada e sua alma purificada. Davi, o homem segundo o coração de Deus, também conheceu esse silêncio. Em diversos salmos, ele escreve palavras como: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Salmo 13. Esse não é o grito de um incrédulo, mas de um adorador. E ainda assim, mesmo sem ouvir respostas imediatas, Davi escolhia confiar. Ele dizia: "Todavia, confio na tua graça." O silêncio não matou sua fé, moldou-a. E Jesus, o próprio Filho de Deus, passou pelo ápice do silêncio divino. No Getsêmani, ele pediu: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice." No Calvário bradou: Deus meu, por que me desamparaste?" E a resposta? Silêncio. Mas naquele silêncio, o céu estava escrevendo a maior história de redenção da humanidade. A ausência de resposta não era fraqueza divina, era parte da vitória eterna. Quando você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, Jó foi restaurado com o dobro. Davi teve promessas cumpridas e Jesus ressuscitou derrotando a morte. O silêncio de Deus não é o fim da história, é o intervalo entre a dor e a glória. E se você estiver agora nesse intervalo, saiba, você está na mesma companhia de heróis da fé. Eles não desistiram, eles não recuaram, eles adoraram mesmo sem ouvir, e foram honrados por isso. O que fazer enquanto esse silêncio continua? Qual deve ser sua postura espiritual enquanto espera? É isso que vamos revelar a seguir. O que fazer quando Deus não responde? Quando Deus parece não responder, a alma entra em conflito. É como estar diante de uma porta trancada, batendo repetidamente, e ninguém do outro lado atende. É nessa hora que muitos desistem, se afastam, se esfriam espiritualmente. Mas é também nesse ponto que os mais maduros espiritualmente escolhem permanecer. Não porque sentem, mas porque decidiram confiar. Então, o que fazer quando o céu parece calado? A primeira atitude é permanecer posicionado. Não fuja da presença de Deus. Não abandone o lugar da oração só porque não sente retorno imediato. Volte para o secreto, mesmo que em silêncio. Fique lá. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31.
E essa renovação acontece enquanto você permanece, e não enquanto busca substitutos emocionais. A segunda atitude é examinar o coração. Pergunte a si mesmo: o que estou esperando de Deus? Estou buscando a vontade dele ou apenas a solução dos meus problemas? O silêncio, muitas vezes, revela o verdadeiro motivo da nossa busca. E Deus, como Pai, prioriza formar caráter antes de liberar respostas. A terceira atitude é agradecer mesmo sem entender. Gratidão em meio ao silêncio é um ato de rebeldia espiritual contra o desânimo. Quando você agradece, você rompe a lógica natural. Você ativa uma atmosfera de fé. Você declara: mesmo que eu não veja, tu estás trabalhando. E essa gratidão abre espaço para que o espírito se mova com liberdade. A quarta atitude é alimentar a fé com a palavra. Mesmo sem respostas, você tem acesso ao que Deus já falou. A Bíblia é a voz escrita do Eterno. Quando você lê, ouve, declara, algo dentro de você se realinha. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Mesmo que pareça seco, continue se expondo à palavra. A quinta atitude é vigiar contra as mentiras que nascem no silêncio. O inimigo se aproveita do silêncio para semear dúvida, rejeição, acusação. Ele sussurra: Deus te esqueceu, você não tem valor, isso não vai mudar. E é aí que você precisa contra-atacar com a verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Quando Deus parece calado, não é hora de parar. É hora de continuar, de confiar mais profundamente, de declarar o que você crê mesmo sem sentir. Porque a fé verdadeira não depende de sinais. Ela se sustenta pela convicção. Deus não se esqueceu de você. Ele está formando algo dentro de você que não seria possível se tudo fosse resposta imediata. E enquanto isso acontece, algo sutil, mas poderoso está sendo construído. Sensibilidade ao modo como Deus fala além do som. O silêncio como linguagem de Deus. A maioria das pessoas acredita que ouvir Deus é escutar palavras claras, diretas, audíveis. Mas e se Deus estiver falando justamente no silêncio? E se o silêncio for uma das formas mais profundas, maduras e espiritualmente sofisticadas de comunicação divina? No mundo natural, o silêncio entre duas pessoas pode significar distância, conflito ou fim de relacionamento. Mas no reino espiritual, o silêncio muitas vezes significa confiança, transição ou reposicionamento. Pense nisso. Quando um professor está em silêncio durante uma prova, é porque ele já ensinou tudo o que o aluno precisava saber. O silêncio do professor não é abandono. É sinal de que agora é a sua vez de aplicar o que aprendeu. Da mesma forma, Deus, o mestre dos mestres, às vezes silencia porque está te observando aplicar a fé que ele já colocou em você. Ele sabe que você é capaz de atravessar essa fase. E mesmo que pareça calado, ele está presente, atento, cuidando de cada detalhe. O silêncio de Deus também ensina a escutar com o coração. Ele treina nossa percepção espiritual, nos faz prestar atenção aos pequenos sinais, às sutilezas. Às vezes, ele fala através de uma lembrança, de um versículo que volta à mente, de um sentimento de paz, ou até mesmo por meio do desconforto. Outra linguagem do silêncio é o redirecionamento. Quando Deus não responde como você queria, ele pode estar te protegendo de algo que você ainda não entende, ou te levando a buscar mais profundamente, a amadurecer sua oração, a purificar seus desejos. Ele não responde para testar seu amor, para saber se você o quer pelo que ele é ou apenas pelo que ele pode fazer. O silêncio é também espaço de revelação. Quando a voz externa cessa, você começa a ouvir mais claramente a voz interior, onde o Espírito Santo habita. É ali que ele sussurra: estou contigo, não temas,
confie. É ali que ele derrama discernimento, direção e coragem. A verdade é que quem aprende a escutar Deus no silêncio nunca mais se desespera por barulho, porque o silêncio se torna um lugar seguro, um espaço de escuta ativa, um território de fé. Você está disposto a se calar junto com ele? A estar em silêncio, não como quem foi abandonado, mas como quem foi convocado a confiar. Quando isso acontece, você deixa de esperar uma voz e começa a viver pela presença. E nessa presença, você descobrirá algo poderoso. A gratidão pode romper qualquer silêncio. Porque quando você começa a agradecer, mesmo sem resposta, você muda a atmosfera espiritual ao seu redor. E essa mudança abre espaço para a manifestação do céu. A gratidão como arma contra a solidão espiritual. A solidão espiritual é uma das experiências mais dolorosas para quem caminha com Deus. Você ora e sente que ninguém está ouvindo. Lê a Bíblia e parece que nenhuma palavra salta ao coração. Vai à igreja e não se sente parte. Mesmo rodeado de pessoas, o espírito parece isolado. E nesse lugar de silêncio e vazio, a gratidão aparece como uma arma inesperada, mas extremamente poderosa. Por que agradecer quando tudo parece estagnado? Por que expressar gratidão quando o que você sente é ausência, não presença? Porque a gratidão não é um reflexo do que sentimos. É uma escolha consciente, baseada em quem Deus é, não no que estamos vivendo. A Bíblia nos ensina isso em diversas passagens. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas depois da resposta, não apenas quando o milagre chega, em tudo, até no silêncio. A gratidão quebra a lógica da alma. Ela interrompe a autopiedade, ela estanca o fluxo de reclamações internas. Ela enfraquece a voz do inimigo que diz: você foi esquecido. A gratidão não muda Deus, ela muda você. Ela muda sua percepção. Ela reposiciona seu coração. Quando você começa a agradecer pelo que já tem, pelo que já viu, pelo que Deus já fez, você começa a se lembrar de que Ele é fiel. E essa lembrança cura a solidão. Ao invés de se concentrar no que falta, você começa a contemplar o que permanece. O fôlego de vida. A misericórdia que se renovou hoje. A cruz que te redimiu. A promessa que ainda está de pé. A gratidão também atrai a presença de Deus. O Salmo 104 diz: entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Gratidão é a senha que te leva ao lugar da manifestação. Não é uma técnica emocional, é um princípio espiritual. Quando você agradece mesmo sem ver, você declara que confia mais na fidelidade de Deus do que nas circunstâncias atuais. E essa confiança abre caminho para que você sinta, ouça, perceba e caminhe na direção dele, mesmo sem garantias humanas. Você pode começar agora. Diga: Senhor, obrigado pelo ar que respiro. Obrigado porque mesmo em silêncio, Tu estás comigo. Obrigado porque és bom. Obrigado porque Tua palavra nunca volta vazia. Repita em voz alta. Fale com fé. Declare com coragem. Você verá que esse simples ato, feito com sinceridade, começará a dissipar a sensação de solidão. Porque onde há gratidão, há luz. E onde há luz, o silêncio se transforma em intimidade. E no próximo capítulo, vamos explorar como essa prática da gratidão não só muda o clima espiritual, mas também transforma sua mente, emoções e decisões. A ciência espiritual da gratidão. E gratidão não é apenas uma virtude cristã. É uma ciência espiritual, um princípio eterno que reorganiza o ambiente da alma e reposiciona o espírito diante de Deus. Quando ela é praticada com intencionalidade, transforma a forma como pensamos, sentimos, decidimos e agimos.
A neurociência comprova que pessoas gratas desenvolvem uma capacidade maior de resiliência emocional. Mas a Bíblia já havia revelado isso muito antes. A gratidão protege o coração contra a amargura, contra a incredulidade, contra o desespero. E mais do que isso, ela ativa dimensões espirituais que muitas vezes estão travadas pela murmuração. Gratidão não é fingir que está tudo bem. É declarar que Deus continua no controle, mesmo quando nada parece estar bem. Ela é uma decisão consciente de enxergar além da dor, além do silêncio, além do que falta. Quando você começa a agradecer de forma diária e disciplinada, sua mente se renova. O foco muda do problema para a promessa, do medo para a fé, da solidão para a presença. Em Romanos 12, 2, Paulo nos instrui: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E uma mente grata é uma mente que vê com os olhos do céu, não com os olhos da carne. A gratidão também destrava o espírito. Muitos estão presos emocionalmente porque cultivam um padrão de reclamação. Toda vez que você reclama, você concorda com um ambiente de escassez. Mas quando você agradece, mesmo em meio ao caos, você está concordando com a provisão invisível que já foi liberada por Deus no mundo espiritual. E há mais. A gratidão também produz sabedoria. Sim, sabedoria. Porque ela desacelera a alma, ela acalma o coração. E um coração calmo ouve melhor, discerne melhor, decide melhor. O grato não reage, ele responde. Ele age com equilíbrio. Ele não se desespera, porque sabe que a fidelidade de Deus não está em debate. No reino de Deus, gratidão é uma linguagem de maturidade espiritual. Os imaturos murmuram, os estáveis agradecem. E quando você se torna grato de verdade, você deixa de correr atrás de Deus por resultados e começa a caminhar com Ele por relacionamento. Essa mudança de atmosfera interior faz com que o Espírito Santo tenha mais liberdade para operar. Porque onde há gratidão, há fé. Onde há fé, há espaço para milagres. Comece hoje a praticar essa ciência espiritual. Ao acordar, agradeça. Ao enfrentar um problema, agradeça. Ao terminar o dia, agradeça. Mesmo que nada mude externamente, você mudará por dentro. E isso já é o primeiro milagre. Palavras de gratidão que ativam a presença de Deus. Certas palavras, quando pronunciadas com fé, carregam poder. Não porque sejam mágicas, mas porque expressam verdades espirituais profundas. A gratidão, quando verbalizada, se transforma em uma chave que abre portas no mundo invisível. Quando você declara gratidão com convicção, o ambiente muda, o espírito se alinha, a atmosfera se eleva e a presença de Deus se manifesta. Há algo sobrenatural em falar em voz alta. A Bíblia está cheia de orientações sobre o poder da fala. Em Provérbios 18, 21, está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. E quando usamos a língua para agradecer, mesmo em meio ao silêncio, liberamos vida sobre o nosso espírito. Essas são palavras de gratidão que carregam autoridade espiritual. Senhor, eu te agradeço porque mesmo sem entender, eu confio no teu propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando não vejo, sei que estás trabalhando. Eu te louvo porque tua fidelidade não depende das minhas emoções. Obrigado por tua misericórdia que se renovou hoje, mesmo que eu não tenha percebido. Senhor, te agradeço porque não me abandonaste mesmo quando me senti sozinho. Obrigado porque o silêncio de hoje é o terreno da tua resposta de amanhã. Essas frases não são repetições religiosas. São declarações que educam a alma, realinham o espírito e ativam a sensibilidade à presença de Deus. Elas não apenas mudam o ambiente espiritual externo, mas curam a incredulidade que muitas vezes se instala dentro de nós. Quando você começa a declarar gratidão em voz alta, você dá um passo de fé.
E esse passo agrada o coração de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E gratidão no silêncio é fé em movimento. Você pode escolher uma dessas frases e repeti-la diariamente, ou criar as suas próprias, baseadas nas Escrituras. O importante é que saiam do coração carregadas de verdade, mesmo em meio à dor. Essas declarações não são um esforço para forçar Deus a falar. Elas são uma forma de lembrar a si mesmo que Ele já está presente, que Ele não te deixou, que Ele continua sendo bom, mesmo quando tudo parece contrário. E quando essa gratidão se torna estilo de vida, você começa a experimentar um tipo de paz que não depende de respostas imediatas. Uma confiança que permanece firme, mesmo quando os céus ainda estão em silêncio. A Bíblia está repleta de momentos em que a gratidão foi a chave que liberou milagres. Não foi a lógica, nem a força, nem o desespero. Foi a atitude do coração que reconhece a soberania de Deus, mesmo antes da resposta. Esses testemunhos são faróis espirituais para quem caminha em silêncio, mas deseja permanecer com fé viva. Um dos exemplos mais poderosos é o de Paulo e Silas, presos injustamente por pregar o Evangelho. Acorrentados, feridos, em um calabouço escuro e insalubre, aparentemente sem saída, mas em vez de murmurarem, eles decidiram cantar, louvar, agradecer. E foi ali, no meio da prisão, que o céu se manifestou. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Atos 16, 25 e 26. A gratidão em meio à prisão gerou liberdade. Outro exemplo marcante está em João 11. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Antes de ressuscitá-lo, ele faz algo aparentemente estranho. Ele ora, mas não pede. Ele agradece. Pai, graças te dou porque me ouviste. João 11:41. Ele agradece antes do milagre. E logo em seguida, chama Lázaro para fora. A gratidão antecedeu a ressurreição. Também encontramos esse princípio com o próprio Jesus ao multiplicar os pães. Diante de uma multidão faminta e recursos escassos, ele não reclamou. Ele não entrou em pânico. Ele tomou os pães e os peixes e deu graças. Mateus 14:19. Agradeceu pelo pouco. E então, o milagre aconteceu. Em todos esses casos, a gratidão precedeu o sobrenatural. Não como um ritual mecânico, mas como uma postura espiritual. Eles sabiam que Deus continua sendo Deus, mesmo quando o milagre ainda não se manifestou. E essa confiança verbalizada rompeu barreiras invisíveis. Esses testemunhos não são apenas histórias antigas, eles são padrões divinos, modelos para o hoje. Se você quer ver o céu se abrir sobre a sua vida, comece a agradecer, não depois, mas agora. Antes de ver, antes de sentir, antes de entender. Porque quando o coração é grato, Deus encontra um lugar onde pode operar com liberdade. Um ambiente onde a fé precede a visão, onde a confiança prevalece sobre a lógica. No próximo capítulo, você aprenderá como transformar essa prática de gratidão em uma disciplina espiritual constante. Algo que você cultiva dia após dia, até que se torne um estilo de vida guiado pela presença de Deus. A importância de cultivar uma rotina de gratidão. A gratidão não pode ser apenas uma reação esporádica diante de boas notícias. Ela precisa se tornar uma rotina, um hábito intencional, um estilo de vida para quem deseja manter sua alma alinhada com o céu. O cristão que aprende a cultivar gratidão diariamente constrói dentro de si um ambiente onde a voz de Deus é mais clara, a fé é mais firme e as decisões são mais conscientes. Rotina de gratidão não é apenas um momento bonito de oração.
é uma disciplina espiritual, um compromisso com o céu. Assim como nos alimentamos todos os dias para manter o corpo de pé, precisamos alimentar o espírito com ações de graças para manter a alma fortalecida diante das batalhas invisíveis. Comece com algo simples. Ao acordar, antes de tocar no celular, respire fundo e diga: Senhor, obrigado por mais um dia. Em seguida, mencione 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisa ser algo extraordinário. Agradeça pela vida, pela casa, por estar respirando, pelo alimento. Isso já muda a sua frequência interior. Antes de dormir, repita o processo. Feche os olhos, lembre-se dos momentos do dia e agradeça, mesmo que o dia tenha sido difícil. Principalmente se foi difícil, porque esse tipo de gratidão é a mais poderosa, a que é oferecida como sacrifício. O Salmo 50, 23 declara: aquele que oferece sacrifício de ações de graças me glorificará. E esse tipo de sacrifício não é natural para a carne. Ele é decisão espiritual. Ele glorifica a Deus, porque revela um coração que não depende das circunstâncias para reconhecer a bondade do Senhor. Você pode criar um altar de gratidão em casa. Um caderno, uma caixinha ou até um mural onde todos os dias anota ou escreve algo pelo qual você é grato. Isso não é apenas simbólico, é profético. Você está registrando evidências da fidelidade de Deus. E no dia mau, você poderá voltar ali e lembrar-se de tudo o que Ele já fez. Outra prática é incluir a gratidão em suas orações diárias. Comece toda a oração exaltando quem Deus é, antes mesmo de apresentar suas petições. Reconheça sua soberania, declare sua bondade, mencione os feitos que você já viveu. Isso prepara seu coração para ouvir, acalma a alma e abre o espírito para ser guiado. Cultivar gratidão como rotina também transforma sua visão sobre os problemas. Você deixa de ver tudo como uma ameaça e começa a perceber oportunidades de crescimento, amadurecimento e dependência de Deus. O grato vive mais leve. O grato tem discernimento. O grato toma decisões menos impulsivas, porque sua alma está alinhada à verdade eterna. Deus está no controle, sempre. Ouvir Deus além da audição, formas pelas quais Ele fala. Deus não está limitado à voz audível. A maioria dos cristãos que crescem espiritualmente descobre que Ele raramente fala com sons exteriores, mas frequentemente se comunica de maneiras sutis, profundas e transformadoras. Quando você entende que Deus fala além da audição, começa a perceber sua voz onde antes só via silêncio. A presença de Deus pode se manifestar como paz em meio ao caos. Essa paz é resposta. Filipenses 4:7 afirma que a paz de Deus excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente. Quando você ora, e mesmo sem ouvir nada, sente um repouso inexplicável dentro de si, saiba, Ele falou, com a linguagem da paz. Deus também fala por meio da palavra escrita. Às vezes, um versículo parece pular do texto. Não é coincidência, é direção. A Bíblia não é apenas um livro de inspiração. É uma carta viva, guiada pelo Espírito Santo, para revelar a vontade de Deus para cada situação específica da sua vida. Quando você lê com o coração aberto, Ele fala. Outra forma é através de pessoas. Deus usa conselhos, conversas simples, pregações, mensagens inesperadas para confirmar algo que você já vinha sentindo. Não dependa disso como única forma, mas esteja atento. Deus é soberano e se comunica da maneira que quiser. Ele também fala por sinais e circunstâncias, portas que se abrem, outras que se fecham, situações que se repetem, alertas internos, algo que você não consegue ignorar. É preciso sensibilidade espiritual para discernir quando isso vem de Deus e não do acaso. E essa sensibilidade é ativada pela prática constante da gratidão e da busca.
Às vezes, Deus fala pelo desconforto, algo que parece bom, mas não te dá paz. Uma oportunidade que parece perfeita, mas o espírito se inquieta. Nunca ignore esse tipo de impressão. O Espírito Santo é o conselheiro, e conselheiros nem sempre falam com palavras, mas com alertas internos. Ele também fala pela criação, um nascer do sol, um vento no rosto, um silêncio profundo que carrega paz. Salmos 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Se você parar, observar e ouvir com o Espírito, verá que o Criador está sempre se revelando. Por fim, Deus fala pelo Espírito. Não há palavras humanas para descrever como essa comunicação acontece. É íntima, é sutil, é real. Você sabe que não veio de você. É uma verdade que te toca, te corrige, te consola. Esse tipo de escuta se desenvolve com tempo, devoção e sensibilidade. Deus nunca deixou de falar. O problema é que muitos só reconhecem sua voz quando ela vem em forma de resposta audível. Mas o céu fala em silêncio e o coração treinado ouve. O maior desafio de muitos cristãos não é orar, mas ouvir. E não porque Deus esteja calado, mas porque a mente está cheia. Cheia de vozes, preocupações, lembranças dolorosas, ansiedades, medos, dúvidas. O ruído interno se torna tão intenso que a voz de Deus parece ter se perdido no meio do barulho. Discernir a voz de Deus começa com uma limpeza interna. É preciso silenciar as vozes que competem com a do Espírito Santo. Isso exige intencionalidade. Exige uma prática espiritual que muitos negligenciam. A quietude. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é no movimento externo que ouvimos claramente, é na rendição interior. Quando a mente está em caos, o primeiro passo é pausar, respirar, dizer: Senhor, eu não consigo ouvir, mas eu me rendo. A rendição abre espaço. É como fechar janelas que estavam batendo com o vento para que o ambiente interno volte ao silêncio. Sem esse silêncio, você ouve tudo, menos Deus. Outro princípio importante é renunciar ao controle. Muitas vezes, o caos mental é resultado da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Quando você libera nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode resolver, a mente começa a desacelerar. Filipenses 4:6-7 nos orienta: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, e a paz de Deus guardará o vosso coração e a vossa mente. Essa paz é o início da escuta. Quando a ansiedade silencia, a sensibilidade aumenta. Em seguida, é preciso filtrar as vozes. Nem todo pensamento que surge em sua mente vem de Deus. Alguns vêm da sua carne, outros do ambiente, e muitos do inimigo. A voz de Deus nunca contradiz a palavra. Ela nunca te leva à culpa destrutiva, ao medo paralisante ou à pressa impulsiva. A voz de Deus guia, consola, corrige com amor e traz paz, mesmo quando confronta. Você pode perguntar: mas como saber se é Deus ou sou eu mesmo? A resposta está na intimidade. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais familiar se torna a sua voz. Assim como uma mãe reconhece o choro do próprio filho entre centenas, aquele que caminha com o Senhor reconhece quando é Ele quem está falando. Porque sente no espírito, não apenas na mente. Por isso, em dias de caos, pratique o recolhimento. Leia a palavra devagar, medite em um versículo, escreva suas orações, faça silêncio interior e então espere. Às vezes Deus fala de imediato, outras vezes Ele responde com uma direção que vem nas horas seguintes, num pensamento súbito, numa confirmação inesperada. Deus não compete com o barulho. Ele espera que você esteja disposto a escutar. Exercício espiritual prático. Diário da gratidão profética. Transformar gratidão em prática diária é mais do que um hábito emocional.
É um exercício espiritual que afina os ouvidos para discernir a voz de Deus. O Diário da Gratidão Profética não é apenas um caderno de anotações, mas uma ferramenta de crescimento, intimidade e direção. Ele une a disciplina da gratidão com a expectativa ativa de ouvir o que o Espírito Santo está comunicando. Funciona assim: todos os dias, de preferência em um horário fixo, logo ao acordar ou antes de dormir, você separa 5 a 10 minutos para escrever. Mas não é apenas sobre listar motivos para agradecer. É uma prática espiritual de percepção, escuta e resposta. Divida a página em 3 partes. No topo escreva: hoje eu agradeço por... e liste 3 a 5 coisas, mesmo que pareçam pequenas. Pode ser a respiração, uma conversa que te edificou, um versículo que te tocou, um livramento percebido ou não percebido. A segunda parte é: Senhor, o que o teu Espírito está me ensinando hoje? Aqui, você escreve qualquer impressão que vier após o momento de gratidão. Pode ser um versículo que surgiu em sua mente, uma palavra específica, uma lembrança, um nome de alguém por quem orar. Aprenda a anotar mesmo o que parecer bobo. Muitas vezes, o que parece simples é o que Deus está usando para te direcionar. A terceira parte, minha resposta a ti, é onde você escreve de volta ao Senhor, como um salmo pessoal, uma declaração de fé, uma entrega, um compromisso. Essa escrita libera o coração e treina o espírito a responder ao que o céu comunica. Esse diário se tornará, com o tempo, um testemunho da fidelidade de Deus. Nos dias em que o silêncio parecer ensurdecedor, você poderá voltar às páginas anteriores e perceber como Deus nunca deixou de falar. Ele falou, sim, e você ouviu. Esse exercício transforma o caos em clareza. Ele conecta a prática da gratidão com a escuta espiritual. Ele dá forma à intuição e molda a sensibilidade. E mais importante, ele te transforma em alguém que não apenas busca milagres, mas caminha diariamente em comunhão com o Espírito. Comece com uma página por dia. Não se cobre perfeição, apenas se comprometa com a verdade. Escreva com sinceridade. Deus lê sua alma nas entrelinhas. Oração guiada, rompendo o silêncio com louvor. Agora que seu coração foi preparado, sua mente alinhada e seu espírito sensibilizado, é hora de atravessar o silêncio não com exigências, mas com louvor. Essa oração guiada não tem o objetivo de forçar Deus a falar, mas de te conduzir a um lugar onde você consegue perceber que Ele já está presente. Comece respirando fundo. Feche os olhos. Coloque-se em postura de reverência, como quem entra num lugar sagrado. Porque é isso que você está fazendo, entrando no santuário da presença. Repita com fé e convicção: Senhor, eu me aproximo de Ti agora, não para pedir, mas para declarar quem Tu és. Mesmo quando não ouço a Tua voz, eu escolho Te louvar, porque Tu és digno. Tu és o Deus que me viu antes que eu existisse. Tu és o Criador de todas as coisas e nada foge ao Teu controle. Eu Te louvo, porque mesmo quando o céu parece silencioso, sei que o Teu Espírito está operando em meu favor. Obrigado porque a Tua fidelidade não depende do que eu sinto. Obrigado porque Tua presença não é um sentimento, é uma promessa. E Tu disseste, eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Agora, Senhor, eu declaro, o Teu silêncio não me afasta, ele me atrai, porque eu creio que estás forjando algo dentro de mim, purificando, alinhando, ensinando. Eu Te exalto, Deus Santo. Mesmo sem respostas, eu Te chamo de Pai. Mesmo sem sinais, eu Te reconheço como Senhor. Mesmo sem provas, eu Te adoro como meu Salvador. Tu me cercas com Tua graça, me escondes em Teu amor e me preparas para dias maiores do que posso imaginar. Espírito Santo, ocupa agora todo o espaço da minha mente.
Leva embora a ansiedade, dissipa toda a inquietação. Que o teu silêncio me cure, me forme, me fortaleça. Recebe meu louvor, mesmo que simples, mesmo que fraco, porque é sincero. Vem de um coração que escolheu te amar acima das circunstâncias. E se em algum momento eu me perdi dentro do barulho, hoje eu volto. Volto ao secreto, volto ao lugar do altar, volto a te reconhecer em silêncio e em louvor. Seja exaltado, Jesus, porque mesmo em silêncio, tu permaneces Rei. Permaneça por alguns instantes em silêncio. Respire, sinta, reconheça a presença dele, não por emoção, mas por convicção. Esse é o lugar onde sua fé rompe os limites da lógica, onde o silêncio não é ausência, mas comunhão. A gratidão é o som que abre os céus. Existe um som que o céu reconhece, um som que move o coração de Deus. Não é o clamor desesperado, nem o grito de indignação, é o som da gratidão. Quando um filho de Deus escolhe agradecer mesmo em silêncio, mesmo no escuro, mesmo sem respostas, esse som ecoa na eternidade. A gratidão não é só um gesto espiritual, é um som que ressoa no mundo invisível. É o som da fé madura, é o som da confiança que não exige explicações. É o som que atrai a presença e manifesta o reino. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que escolheram viver assim. Eles decidiram que não iriam condicionar sua adoração às circunstâncias, que não esperariam a bênção para começar a louvar, que não precisavam ver para crer, bastava lembrar quem Deus é. Esse é o convite final desta jornada. Que você transforme sua vida num altar constante de gratidão. Que seu coração se torne um instrumento afinado com o céu. Que todos os dias seu primeiro pensamento seja: Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de viver segundo a tua mente. Não permita que o silêncio roube sua adoração. Use o silêncio como o palco para sua entrega. Transforme a ausência de palavras numa melodia de fé. Louve, agradeça, reconheça. Porque quando você faz isso, você se torna alguém que vive acima das circunstâncias. Você se move com os céus. O som da gratidão tem o poder de abrir portas, quebrar cadeias, restaurar a alma, renovar a esperança. É esse som que Deus espera ouvir de cada filho que o ama, não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. E se hoje você decidir viver assim, cada decisão sua será transformada. Cada passo será mais consciente. Cada escolha será guiada pela sabedoria do alto, porque viver com gratidão não é viver em negação. É viver com discernimento, é enxergar com os olhos da fé, é tomar decisões humanas em Cristo, firmadas na palavra, sustentadas pela oração e conduzidas pelo Espírito. Você não está mais no silêncio, você está no santuário. E a gratidão é a chave que abriu essa porta. Agora, escreva nos comentários: Senhor, mesmo em silêncio, eu te agradeço. E que essa seja a declaração que guiará seus dias. Porque a gratidão, quando se torna estilo de vida, transforma tudo o que toca.